eu vou conversar com a escritora cearense Mônica Mota. Ela vai estar lançando o seu livro no próximo dia 25 de setembro, às 18 horas, na Casa de Saberes Cego Aderaldo, lá no município de Quixadá. A autora aborda de forma sensível e educativa a realidade do abuso e a exploração sexual enfrentada por crianças com deficiência, trazendo à tona um debate urgente e necessário sobre esse tema. E ela já está aqui conosco para conversar um pouco sobre essa obra. Mônica, muito boa tarde, é um prazer conversar com você aqui ao vivo no Ponto de Vista, tudo bem? Olá, boa tarde. Eu que agradeço o espaço. Meninos, por favor, libera aqui o som da Mônica só do meu ouvido, por gentileza, para que a gente possa conversar. Ô, Mônica, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa obra e um tema muito forte e muito importante de discutir, que é a relação do abuso e da exploração sexual enfrentada por crianças com deficiência. Você aborda esse tema no seu livro de que forma, Mônica? Explica pra gente. No livro O Menino Bernardo, a gente, de uma forma lúdica, de uma forma leve, trazemos essa temática, não é, da violência sexual, que infelizmente é uma realidade para muitos e muitos, né, tanto meninos como meninas em todo o nosso país. E a gente vem falando de uma forma extremamente educativa, fazendo não somente através da escrita, da leitura, mas também das ilustrações do livro, um espaço de diálogo seguro com as crianças e suas famílias para falar sobre esse tipo de violência, né? Tentando prevenir acima de tudo. Afinal, a prevenção é o principal caminho. É melhor prevenir do que ter que combater e enfrentar. Então, esse é o principal objetivo do livro Menino Bernardo. É ser uma ferramenta lúdica, leve e educativa para a prevenção desta violência. Ô, Mônica, a gente tem vivido sobretudo esse ano de 2025, inclusive saiu ontem, né, a publicação em Diário Oficial da União, da lei que é apelidada, chamada de Lei Felca, né? Que é justamente aquela lei que foi aprovada no Congresso Nacional que protege crianças e adolescentes justamente por conta dessa onda que a gente viu e o uso da internet, a exploração de menores, enfim. O país foi tomado por esse tema recentemente e o seu livro traz justamente também luz para esse tema, ou seja, a gente continua debatendo sobre esse tema e agora aqui na nossa região, né? E o livro chama Menino Bernardo. Por que desse título, Mônica? O livro, a história do livro foi inspirada em uma conversa que eu tive com uma criança PCD, certo? Uma criança com deficiência, se chama Vinícius. E Vinícius me fez sair um pouco da minha bolha. Eu já escrevia sobre este tema, já tem um outro livro também falando sobre isso, mas a partir do momento que eu converso com Vinícius, eu percebo a grande necessidade e urgência de falar também sobre este mesmo tema, no entanto, dentro do contexto da criança com deficiência. Porque se uma criança, não é, que não tem nenhum tipo de deficiência, uma criança que é uma criança verbal, que é uma criança que consegue se comunicar bem, que consegue sinalizar, que consegue andar, enfim, ela já vai ter dificuldades para falar, não é, situações de vulnerabilidade ao qual ela esteja inserida. Uma criança com deficiência, ela vai ter ainda mais dificuldades. Dados apontam que crianças com deficiências, elas vão ter de 3 a 4 chances a mais de serem vítimas de violências como um todo, dentre elas a violência sexual. Então, partindo dessa perspectiva, eu me vi, não é, dentro desta necessidade, na verdade, de falar sobre esse tema voltado para o público PCD. Menino Bernardo, por sua vez, é uma referência ao menino Vinícius, mas, sobretudo, é o nome do meu afilhado, né, da minha criança, que eu tenho mais próximo, e por isso se chama, então, Menino Bernardo. Algumas pessoas acham que é devido à lei Menino Bernardo, não é? Mas não é, certo? É por conta do Bernardo que eu tenho em casa e do Vinícius. Perfeitamente. E o livro tem essa abordagem justamente infantil, né, Mônica? Justamente no sentido de conversar com esse público, fazer com que pais e mães também, através desse ambiente infantil, possam, de alguma forma, conseguir
debater sobre esse tema que é tão presente, às vezes a gente não quer enxergar, mas ele está mais presente do que a gente imagina, e dentro de casa, dentro da vizinhança, na escola, infelizmente mais perto do que a gente gostaria de que fosse, né? Sim, infelizmente. Inclusive, a sua fala muito bem assertiva quando você traz essa questão da lei Felca, né? Se falou muito sobre adultização nos últimos meses, né? E é importante a gente entender sobre isso e até a responsabilidade que nós adultos temos diante desse assunto, né? As pessoas, elas acabam que fazendo um uso muito irresponsável da imagem da criança, da fala da criança, expondo demais essa criança, não é, às mídias sociais, a conteúdos que estão fora da sua faixa etária. É importante que a gente entenda que a infância, ela é e deve continuar sendo um espaço único de proteção e garantia dos direitos, né, entendendo esses limites, certo? Entendendo que a infância é para ser um espaço de brincadeiras, de descobertas, não é? E não de assuntos, não de atividades fora da sua faixa etária. O livro, ele vem para ajudar justamente os responsáveis dessa criança a falarem sobre esse tema. Infelizmente é um tema que ainda é repleto, né, de tabu, é um tema que as pessoas não querem falar, porque o silêncio é uma das suas principais características, as pessoas não querem falar sobre isso, muitas vezes porque a grande maioria dos casos de violência sexual acontece dentro da casa da criança, por aqueles que deveriam estar assegurando a sua proteção, os seus direitos, e deveriam ser agentes de proteção, mas na verdade são agentes de violação de direitos. E por isso que as pessoas não querem falar sobre isso, né? E o nosso papel aqui, o meu papel enquanto profissional, enquanto escritora, é diariamente falar assim, sobre isso, visando de uma forma bem clara, né, a proteção dessa criança e a garantia integral dos seus direitos fundamentais. Fundamental. Pelo que você me fala, Mônica, é também um livro que fala sobre direitos das crianças, e quando você fala de direitos para crianças, a gente fala sobre cidadania, né? Isso é muito importante, a preservação do que está escrito no Estatuto da Criança e do Adolescente. Estou vendo aqui no release que a gente recebeu, Mônica, que também vai acontecer na mesma ação uma conversa sobre a temática com a psicóloga Karine Tavares e a neuropsicopedagoga Meire Alencar, lá do município de Quixadá, e fazem parte da Casa da Mulher Cearense, ou seja, vai ser um evento completo, né? Além do lançamento do livro, vai ter uma roda de debate com profissionais que vão discutir esse tema, não é isso? Exatamente. O evento será um evento aberto ao público, né? Nós queremos receber pais responsáveis, profissionais, né, da comunidade escolar, mas também pessoas do senso comum que ainda não têm tanta propriedade sobre o tema e que neste momento, neste evento, a gente vai ter a oportunidade de falar sobre isso. E pensando em toda essa organização, foi convidado não somente as pessoas a participarem do lançamento, a conhecerem o livro, mas também profissionais que têm propriedade para falar sobre, né? É importante a gente entender sobre a importância deste livro, que é uma ferramenta, não é, para falar sobre essa violência, mas para prevenir, sobretudo, dentro da escola, né, dentro da sala de aula, por isso que a Meire foi convidada, assim também como a importância, né, de entender e ouvir profissionais da psicologia para explicar um pouco, né, como que essa ferramenta também é usada dentro do consultório, e a gente conta com a participação muito especial e muito querida da coordenadora da Casa da Mulher Cearense, Clarissa Baquite, que vai fazer esse momento de mediação do evento. E por fim, eu estarei também com a minha fala, né, com a minha contribuição de uma forma mais voltada para o livro. Então vai ser um momento assim de partilha, né, e construção do conhecimento, de fato coletivo, mas acima de tudo uma construção de afeto, né, um momento para a gente aprender e, sobretudo, sair
e ir compartilhando, né, ser propagador desta ação tão necessária, que é a prevenção. Perfeitamente. Vamos reforçar o serviço. O lançamento do livro Menino Bernardo acontece na Casa de Saberes Cego Aderaldo, no município de Quixadá, na quinta-feira, dia 25 de setembro, a partir das 18 horas. Você é convidado, entrada gratuita. Mônica Mota, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado pela conversa e até a próxima.